É o seguinte, lá na região da Neiva, Rondônia, tem 2 usinas que foram construídas com aquela filosofia, assim, a fio d'água, quer dizer, usinas que não têm lago por causa dos comprometimentos ambientais, essa coisa toda, só que elas também não produzem energia quase nenhuma. É a mesma coisa que Belo Monte, essa coisa toda. O que aconteceu com o Brasil que, de repente, nós estamos parados no tempo aqui, Léo, e aquelas obras de infraestrutura dos anos 70 que sustentaram, inclusive, o crescimento da economia, de repente foram descontinuadas, virou uma despreocupação, desmazelo, e deu nisso que nós estamos vivendo hoje. O que houve no Brasil? Lobby dos produtores, dos produtores térmicos, Fábio Panuzzi. O que aconteceu no Brasil foi isso. Uma usina de fio d'água isolada no sistema hídrico, ela é simplesmente uma usina que aproveita a água que está passando. Ela tem um reservatório insignificante perto do potencial de produção de energia. Mas a ideia não era construir usinas de fio d'água. A ideia não era essa, e a ideia não era construir 2 usinas de fio d'água. A filosofia de menor impacto ambiental, não existe possibilidade de você produzir energia sem gerar impacto ambiental. Você sempre vai gerar impacto ambiental. Então, se você colocar um protesto tipo o movimento Gota d'Água, que foi naquela época o movimento massa de manobra para boicotar a produção de energia a partir da hidrelétrica, você está dando a oportunidade para que empresários como Joesley Batista ou Jucá aumentem a produção através da queima de combustíveis fósseis, que o impacto ambiental é muito maior do que a produção a partir da água. O grande detalhe é que, como o Brasil foi escolhido para ser colônia e não ser industrializado, quando o Brasil decidiu construir várias usinas hidrelétricas, das quais Belo Monte era a maior e a primeira, o Brasil teve esse processo de construção de várias usinas hidrelétricas interrompido por um grande acordo nacional. Um dos motivos para o grande acordo nacional é que as pessoas que estavam protagonizando o impeachment da Dilma, elas estavam vendo o fim dos negócios deles na área de energia. O Jucá, por exemplo, tem usinas termoelétricas, várias pessoas envolvidas na derrubada da Dilma. E aí você pergunta, de que vale uma usina a fio d'água? Ela vale demais. Você já imaginou nós termos várias usinas a fio d'água no mesmo curso de rio, do início ao fim desse curso de rio? Você vai ter o impacto mínimo, porque você vai praticamente não represar a água para sacrificar as cidades, e você vai produzindo à medida que a água vai passando. Este modelo de produção de várias usinas a fio d'água, ele nos levaria a uma situação bem interessante, que seria a situação de produzir conforme a água vai passando. Mas não adianta fazer uma coisa dessa com 2 usinas em um rio de 1.000 quilômetros. Você precisa pensar, olha, todos os locais onde eu tenho uma queda d'água, eu vou colocar uma usina a fio d'água. Então a água vai passando, vai gerando energia, vai passando, vai gerando energia. A usina a fio d'água, ela não é o pior de tudo. O pior é a interrupção de um projeto, que era um projeto da construção de várias usinas, para aproveitarem o fluxo natural das águas, sem precisar de gerar grandes impactos ambientais, porque o maior custo de uma usina hidrelétrica, às vezes, não é a construção da usina hidrelétrica. O maior custo é o manejo ambiental. Para você ter uma ideia, existem empresas, grupos do PSDB, eles trabalham com falsas ONGs exatamente para ensinarem como que as pessoas vão fazer para complicarem a construção da usina. E existem determinados tipos vegetais que a indenização é tão alta que, quando chega o momento da construção da usina, foi decidido que vão construir uma usina naquele local e vão alagar determinadas regiões, eles saem plantando aquilo que eles nunca plantaram na vida, só para conseguirem um valor de indenização altíssimo. Então, o que acontece na prática? Um projeto que poderia custar, vamos dizer aí, 100 milhões de reais para a construção, uma usina hidrelétrica que custaria 100 milhões de reais e daria para o investidor uma expectativa de retorno de investimento de 5 anos, ela passa a custar 500 milhões de reais por causa desses complicadores ambientais, que não são complicadores ambientais naturais, são complicadores ambientais colocados a título de sabotagem, exatamente para criar
essa condição aí de inviabilidade da construção das usinas hidrelétricas. Então, qual que é o outro passo para evitar esses complicadores ambientais? Vamos construir a fio d'água? A gente constrói várias a fio d'água. O complicador de construir várias a fio d'água é que, no lugar de você ter uma grande linha de transmissão para uma super usina como Belo Monte, você tem que construir várias linhas de transmissão para transmitir a energia produzida. No lugar de construir uma super usina, você constrói, por exemplo, 30 usinas a fio d'água, e você tem que levar essa energia para uma subestação mais próxima. Então, os complicadores, eles aumentam por um lado, mas eles diminuem naquele lado da sabotagem, que é a parte em que os operadores de termoelétricas incentivam e financiam protestos populares, financiam o aumento do preço da construção da hidrelétrica através de técnicas como essa, de incentivar os moradores que serão realocados a plantarem determinadas espécies vegetais que dão mais indenização para tornarem o projeto cada vez mais caro, e incentivam a inviabilidade de nós aproveitarmos a nossa vocação natural na produção da energia elétrica. Antes de concluir, eu vou te mostrar um paralelo básico para você ver como somos sabotados em nossas vocações naturais. Nós temos no Brasil a utilização do álcool anidro. O álcool anidro é o álcool que praticamente não tem água. Se ele tiver 0,03% de água em sua composição. É um álcool feito de uma forma especial, depois da destilação fracionada, que é o processo natural de fabricação. Ele tem uma separação do resto da água através do congelamento. Este álcool é misturado à gasolina. O leigo, no popular, né, o povão recebe a informação de sabotagem que este álcool que é produzido pelo Brasil, que é a nossa vocação natural, ele é colocado para estragar a gasolina. Não, o álcool é colocado na gasolina para nós aumentarmos a octanagem da gasolina, que é a capacidade da gasolina resistir à pressão. Se a gasolina não tiver essa adição de álcool, o motor pode detonar por pressão antes da vela de ignição dar o disparo. Então, nós temos a capacidade de aumentar a octanagem da gasolina com a utilização de álcool. Já outros países não têm essa condição. Eles precisam produzir um elevador de octanagem através do petróleo, que faz o produto ficar muito mais caro. Então, nós temos... mais poluente, porque esse componente é o chumbo, né? Que a gente tanto quer ver longe da... Exatamente. Nós podemos usar o álcool. E o álcool é um produto que assim, digamos que se você liga o álcool numa garagem fechada, um carro a álcool numa garagem fechada, você não está ali correndo o risco de colocar as pessoas com risco de desenvolverem câncer com o tempo. Né? Se o seu carro estiver desequilibrado, você pode matar as pessoas por causa do monóxido de carbono. Isso é outro caso. Os poluentes emitidos pela gasolina, eles são cancerígenos, são problemáticos, mas, no entanto, aqui no Brasil nós temos a conversa boba do eleitor do Bolsonaro que fala: se você atravessar a fronteira do Brasil, você vai encontrar o álcool, a gasolina pura e mais barata que a brasileira. Vai, energúmeno, porque lá eles não têm condições de aumentar a octanagem da gasolina, porque aumenta muito o preço. Aqui nós temos plantação de cana, aqui a cana cresce. O mundo inteiro manda a gente para Viçosa para estudar por que só no Brasil a gente tem uma cana com a média de potencial de açúcar de 18%. Eles tentam fazer isso fora do Brasil e não conseguem. Aqui a gente pode produzir energia elétrica a partir de queda d'água e ter viabilidade. Aqui a gente pode produzir álcool anidro e ter viabilidade. Aqui nós temos determinadas vocações e podemos aproveitar, mas somos sabotados no aproveitamento dessas vocações.